O que você faria para encontrar e fazer justiça por um filho seu que foi sequestrado por bandidos? No vídeo de hoje, conheceremos a história real de uma mulher que não encontrou limites para ver os sequestradores de sua filha atrás das grades. Assista todo o vídeo para não perder o final surpreendente da história de hoje. Você está no Teoria 78. Miriam Rodrigues Martínez era uma mulher mexicana comum. Nascida em 1967, na cidade de San Fernando, estado de Tamaulipas, levava uma vida tranquila após ter criado seus filhos, que já eram adultos. Apesar de gostar muito de sua cidade natal, a criminalidade estava excessivamente acima do tolerável, pois ela havia sido praticamente tomada pelos cartéis rivais de Los Zetas e o Cartel do Golfo. Desaparecimentos, mortes e sequestros se tornaram comuns para os habitantes de San Fernando. San Fernando fica no caminho da rota principal para o norte do estado de Tamaulipas, que leva aos Estados Unidos. Assim, a vasta rede de estradas de terra e terrenos baldios da área oferecem um caminho ideal para as atividades de contrabando de drogas. Entre 2007 e 2012, o México experimentou um aumento crescente de ocorrências que resultaram em um aumento considerável no mundo de mortes violentas. Durante esse período, mais de 60 mil vidas foram perdidas para a violência. Inúmeros civis foram relatados como desaparecidos ou forçados a abandonar suas casas com medo do perigo. Por conta disso, Miriam e seu marido foram convencidos pelos filhos a se mudarem para outra cidade, onde a criminalidade era menor, assim como os perigos. Desta forma, no ano de 2012, quase toda a família de Miriam já havia saído de sua cidade natal. Apenas Karen, a filha mais jovem do casal, continuava naquela cidade, pois queria terminar os seus estudos. A vida parecia estar mais tranquila para Miriam em sua nova cidade. Contudo, como uma boa mãe, seus pensamentos sempre estavam na segurança de seus filhos, em especial na de Karen, a mais jovem e que ainda estava em San Fernando. Contudo, sua aparente tranquilidade foi quebrada às 4 horas da manhã do dia 24 de janeiro de 2012, ao receber um telefonema de sua filha mais velha, Azalea. Miriam prontamente se assustou ao receber a ligação, pois não era comum sua filha ligar a esse horário. Ainda grogue por ter sido acordada no meio da noite pelo toque do telefone, logo que ouviu a voz da filha no outro lado da linha, Miriam soube que sua vida mudaria. Azalea tinha a voz trêmula e hesitante, quando contou para a mãe que Karen havia sido sequestrada pelo cartel Los Zetas e que eles estavam pedindo um resgate. Miriam, então, sabia que precisava fazer o que fosse necessário para salvar a vida de sua filha caçula. Você gosta do nosso canal e quer nos ajudar? Compartilhe este ou qualquer outro vídeo para os seus amigos que gostam dos temas que abordamos aqui. Não sei por qual motivo, mas o YouTube praticamente não está recomendando o nosso canal para novas pessoas. Como você pode ver na imagem, cerca de 90% do nosso público é formado por quem já é inscrito. Ajude a nossa comunidade a aumentar para que possamos continuar produzindo conteúdo. Obrigado pela força e seguimos com a história. Era noite quando Karen estava dirigindo seu carro sozinha pela cidade de San Fernando. Ela ouvia música e seguia para sua casa, sem muitas preocupações. Apesar da violência da região, quando se é jovem, as pessoas acreditam que nada irá acontecer com elas. Então, Karen foi pega de surpresa quando outros 2 carros cercaram o dela e a fizeram parar. Sem reação por conta da situação inesperada que estava vivenciando, a jovem de 20 anos foi retirada do seu carro e colocada dentro de um dos outros 2 que lhe haviam cercado. Como a criminalidade era tão grande em San Fernando, os bandidos nem se preocuparam em montar um cativeiro para levar Karen. Por conta disso, em um primeiro momento, a jovem foi levada para sua casa, onde foi amarrada e amordaçada. Contudo, os sequestradores não contavam que um amigo de Karen estivesse próximo à casa dela quando eles chegaram. Para evitar transtornos, os sequestradores decidiram raptar o rapaz também. Após estarem seguros dentro da casa de Karen, os bandidos começaram a manter contato com a família da vítima. Os contatos telefônicos foram iniciados e uma quantia em dinheiro foi pedida como resgate. Então, Miriam e seu marido decidiram pagar o resgate solicitado pelos raptores de sua filha. Apesar de o casal não ter todo o dinheiro pedido, não tiveram dificuldade em conseguir um empréstimo capaz de cumprir com as exigências dos sequestradores. Tudo que Miriam queria era que sua caçula estivesse de volta o mais rápido possível. Assim, por conta do grande número de sequestros da região, os bancos locais tinham, inclusive, uma linha de crédito específica para o pagamento de resgates. Aproveitando-se,
Se é que é possível usar essa palavra em uma situação dessas, deste crédito concedido pelo banco, Miriam conseguiu o dinheiro que precisava para pagar o resgate. Quando os sequestradores entraram em contato com os pais de Karen novamente, Miriam disse que já tinham o dinheiro pedido por eles e que queriam fazer o pagamento o mais rápido possível para poder ter a filha de volta. Assim, Miriam foi instruída a deixar o dinheiro do resgate em uma instalação médica local conhecida por ela. Após deixarem o dinheiro no local combinado, Miriam deveria esperar em um cemitério próximo, e após os sequestradores confirmarem que o pagamento havia sido feito corretamente, receberiam novas instruções. O casal deixou o dinheiro no local combinado e, apreensivo, aguardou novas orientações enquanto sentia o cheiro de terra revirada que vinha do cemitério. Porém, as novas orientações nunca chegaram. Ao perceber que sua filha não seria devolvida naquele momento, Miriam chorou de raiva. Porém, uma mãe nunca desiste de seus filhos. Miriam sentia-se péssima. Além de sua filha ter sido sequestrada, o resgate que foi pago por ela e seu marido não a trouxe de volta. Porém, os bandidos voltaram a entrar em contato com ela. Dessa forma, quando Miriam voltou a falar com os sequestradores de sua filha, ela foi informada que eles não estavam mais com Karen, mas que sabiam qual era o paradeiro dela e poderiam informar a ela onde sua filha estava por meio de pagamento de uma taxa. Então, Miriam decidiu aceitar a proposta, pois não via outra alternativa, já que os sequestradores foram claros desde o início dizendo que se a polícia fosse envolvida, Karen iria sofrer as consequências. Porém, dessa vez, ela exigiu se encontrar pessoalmente com um dos membros do grupo, para que tudo desse certo. Dessa forma, a mãe de Karen se dirigiu a um restaurante chamado El Júnior. Miriam chegou ao local, sentou-se a uma mesa e esperou ansiosamente por um dos sequestradores de sua filha. Enquanto estava sentada esperando pelo bandido, Miriam pensava em sua filha e em como iria abraçá-la e beijá-la muito quando finalmente a tivesse de volta. Quando um homem sentou-se à mesa onde Miriam estava, seus pensamentos sumiram e ela focou sua atenção totalmente no encontro que estava começando. Durante alguns minutos, o homem falou com Miriam, mas a mãe de Karen pôde notar que não iria obter nenhuma informação daquela reunião. Contudo, o homem tinha um pequeno rádio comunicador preso em seu cinto, e Miriam ouviu uma voz saindo deste rádio que, por diversas vezes, chamou pelo nome de Sama. Semanas após aquela reunião, Miriam finalmente se conformou de que sua filha não voltaria mais. Então, separou-se de seu marido, passou a morar com sua filha Azaleia e decidiu ir atrás de justiça. Miriam aguardava para ser atendida pela polícia local em uma das delegacias da cidade. Sem esperança de que os sequestradores fossem devolver a sua filha, a polícia se tornou a primeira arma usada pela mulher para tentar solucionar o caso de Karen. Assim, ela esperou e esperou até finalmente ser atendida. Porém, a polícia local não demonstrou muito interesse no caso de Miriam. Com a alta da criminalidade, eles estavam abarrotados de serviço e o caso de Karen não saltou aos olhos do delegado. A mãe de Karen saiu desolada da delegacia e, do lado de fora do prédio, conversou com uma mulher que vivia a mesma situação de Miriam. Esta mulher contou que seu filho também estava desaparecido, que havia sido sequestrado por um cartel e que a polícia não dava interesse ao caso, pois acreditava que as vítimas dos cartéis, de uma forma ou de outra, estavam relacionadas a eles. Miriam sentiu-se ultrajada ao saber disso. Como a polícia poderia acreditar que sua Karen estivesse envolvida com um cartel e que o seu sequestro fosse fruto de tudo isso? A mulher então se lembrou que um conhecido de Karen foi mantido preso com ela durante um tempo, mas que havia sido solto pelos bandidos, pois não tinha valor para eles. Provavelmente, o jovem não devia ter parentes vivos ou alguém para quem eles pudessem pedir um resgate. Então, Miriam entrou em contato com o rapaz e conversou durante um longo tempo com ele. O homem descreveu todos os sequestradores que ele havia visto enquanto esteve junto de Karen. Miriam logo pôde ter certeza de que Sama realmente era um dos sequestradores de Karen, pois a descrição de um dos homens batia com as características da pessoa com quem ela havia se encontrado no restaurante El Júnior. Ela tinha por onde começar a sua busca por justiça. Nesse momento, ela sabia o nome ou o apelido de um dos sequestradores, além de suas características físicas. Mas como ela poderia encontrá-lo? Miriam pensou e pensou, quando finalmente chegou a uma conclusão: o Facebook. Em 2012, praticamente todo mundo tinha uma conta no Facebook, e ela pensou: se eu tiver sorte, posso encontrar o perfil desse desgraçado na rede social e ir atrás dele. Porém, a pesquisa não era tão simples de ser feita, afinal ela apenas sabia que o nome ou apelido do homem era Sama, que ele provavelmente vivia em San Fernando e conhecia o seu rosto. Assim,
Miriam ficou dias e dias pesquisando por pessoas e vendo rostos no Facebook. Quando ela já estava quase desistindo, viu o rosto do homem com quem ela havia se encontrado no restaurante. Era ele. Na foto que ela viu na rede social, o homem estava ao lado de uma mulher vestida com um uniforme de uma sorveteria. Miriam então pesquisou a localização da sorveteria e descobriu que o estabelecimento ficava em Ciudad Vitória, a quase 2 horas de distância de onde estava. Não seria essa distância que iria parar Miriam. Então, obstinada, ela partiu até Ciudad Vitória, onde passou alguns dias. Miriam então passou a observar a sorveteria até que viu a mulher entrando no local. Durante os dias seguintes, ela continuou a observar a sorveteria e marcou os horários de entrada e saída da mulher. Porém, ela sabia que em algum momento ela iria ter de fazer alguma coisa. Apenas observar não iria lhe trazer nenhum benefício concreto. Contudo, quando Miriam já pensava em se apresentar à mulher e perguntar pelo paradeiro de Sama, ela viu Sama entrando na sorveteria. Um arrepio tomou conta de seu corpo. Sua respiração parou durante alguns segundos. Ele estava lá, a poucos metros de distância dela. Miriam se acalmou e esperou que o casal saísse da sorveteria. Como uma detetive de um seriado de investigação, seguiu o casal até eles chegarem à casa deles. A mãe de Karen anotou o endereço, mas ainda não acreditava ter o bastante para acionar novamente a polícia. Ela precisava de algo mais. A polícia não se interessaria pelo caso de Karen se não tivesse algo muito mais concreto. Foi nesse momento que ela teve uma ideia. No dia seguinte, logo pela manhã, Miriam dirigiu-se a um salão de beleza próximo de onde ela estava. Ela foi clara e pediu à cabeleireira que cortasse seu cabelo bem curto e o tingisse de vermelho brilhante. Da mesma forma que ela se lembrava de Sama, ele poderia se lembrar dela. Então, ela acreditava que a mudança radical de visual iria fazer com que passasse despercebida. Após mudar o cabelo, ela pegou um uniforme antigo do governo que mantinha guardado dos tempos em que havia trabalhado para o Ministério da Saúde. Assim, ruiva e vestida como uma servidora pública, começou a bater às portas das casas do bairro onde Sama morava. Miriam, por meio de pesquisas falsas, pretendia coletar o maior número de informações possíveis sobre o sequestrador de sua filha. Após alguns dias, levou tudo o que tinha descoberto para as autoridades policiais, mas eles continuavam sem muito interesse de ir atrás do que, naquele momento, provavelmente seria apenas o corpo de Karen. Os policiais acreditavam que existiam diversos casos mais importantes para trabalharem, e como a criminalidade estava muito alta, o caso de Karen continuou não sendo uma prioridade. Miriam continuou a seguir Sama, buscar mais informações sobre seus atos criminosos e entregá-las à polícia. Após alguns meses, finalmente alguém se interessou em lhe ajudar, olhou as provas e emitiu um mandado de prisão. Porém, Sama já havia fugido. Desanimada, mas sem desistir, Miriam continuou pensando em novas maneiras de dar um desfecho para o desaparecimento de sua filha. Porém, o destino quis lhe ajudar. Assim como na madrugada do dia 24 de janeiro de 2012, seu telefone tocou com notícias sobre o caso de Karen. Porém, desta vez quem lhe ligou foi seu outro filho, Lewis, e não Azalea. Lewis, em voz baixa, disse para a mãe que ele estava se preparando para fechar sua loja em Ciudad Vitória, quando viu um homem entrando. À primeira vista, ele ficou em dúvida, mas agora não tinha mais nenhuma incerteza. Sama estava dentro de sua loja e Lewis estava olhando para ele enquanto falava com sua mãe ao telefone. Nesse momento, Miriam desligou o telefone, ligou para a polícia e informou que Sama estava na loja de seu filho. A polícia, então, dessa vez, rapidamente se dirigiu ao local e prendeu Sama. Ao ser preso e interrogado, Sama acabou entregando o nome de boa parte dos comparsas que participaram do sequestro de Karen. Entre eles, estava um jovem de 18 anos chamado Christian José Zapata Gonçalves. Miriam pôde acompanhar o interrogatório de Christian e, por mais incrível que possa parecer, se compadeceu com ele e até sentiu pena do garoto, que para ela parecia uma criança assustada. A mãe de Karen, inclusive, ofereceu alimento a Christian durante uma breve pausa em seu interrogatório. Christian, então, simpatizando com a mãe de Karen, contou que a jovem não estava mais viva e seu corpo poderia ser encontrado em uma fazenda que ficava localizada na zona rural de San Fernando. Miriam acompanhou Christian e os policiais ao local indicado pelo jovem, na esperança de que ela pudesse reconhecer alguma coisa que ligasse a filha ao local. Ao chegarem lá, o que encontraram foi um cenário de guerra. Diversas placas estavam perfuradas a bala, portas e móveis destruídos, era tudo um caos. Apesar de toda a destruição, Miriam, sem prestar atenção a tudo o que estava em volta, caminhou pelo prédio do local, passando pelos cômodos, como se estivesse sendo guiada por alguém ou alguma coisa. Em um dos cômodos, sentindo um cheiro forte de umidade de lugar fechado,
ela notou um cachecol que reconheceu como sendo de sua filha. Ela se agachou, pegou o tecido e o abraçou como se estivesse abraçando Karen. Na fazenda foi encontrado um local onde haviam diversos corpos enterrados. Porém, de acordo com a polícia, o corpo de Karen não estava entre eles. Miriam, mais uma vez, não se conformou. Ela continuou insistindo que novos exames fossem feitos nos corpos encontrados até que em 2015, cientistas forenses disseram ter encontrado alguns ossos de Karen em meio aos corpos localizados na fazenda. Você gosta de ufologia, casos sobrenaturais e misteriosos? Inscreva-se agora em nosso canal. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Continuando com a história, dias depois, Miriam e sua filha Azaleia estavam almoçando em um restaurante, quando encontraram uma antiga vizinha da cidade de San Fernando. Ela se chamava Elvia Bettencourt. Sem entender o porquê, Miriam perguntou se Elvia tinha tido notícias sobre Karen, e a mulher lhe respondeu que não. Miriam, naquele momento, notou que Elvia passou a ter um comportamento estranho depois de ser questionada sobre Karen, e logo encerrou a conversa indo embora. Miriam então passou a seguir Elvia como havia feito com Sama e a mulher da sorveteria. Em um desses dias, a mãe de Karen seguiu Elvia até o presídio local, o que levantou maiores suspeitas. Miriam prosseguiu com sua investigação e descobriu que Elvia mantinha um relacionamento amoroso com um dos sequestradores de Karen. Mais uma vez ela procurou a polícia, e agora suas suspeitas foram levadas mais a sério. A polícia realizou pesquisas e descobriu que alguns dos telefonemas pedindo o resgate de Karen haviam saído da casa de Elvia. Ela também estava envolvida com o desaparecimento da filha de Miriam. Por isso, logo foi presa. Ainda existiam outros nomes de sequestradores, que haviam sido dados por Sam aos policiais, mas que ainda não estavam presos. Miriam, por sua vez, jamais descansou e continuou investigando até localizar o paradeiro de mais um deles, Henrique Yoel Rubio Flores. Ele também foi preso após sua localização ter sido fornecida por Miriam à polícia. Assim, durante cerca de 3 anos, ela perseguiu um a um os sequestradores e assassinos de sua filha, até que todos estivessem atrás das grades. Mas a história de Miriam Rodrigues Martínez não termina por aí. A determinação e habilidade de investigação tornaram Miriam famosa no México. Assim, ela inspirou milhares de famílias com entes queridos desaparecidos a lutarem pela solução de seus casos. Em março de 2017, houve uma rebelião no presídio onde os sequestradores de Karen estavam sendo mantidos. Entre os fugitivos naquele dia estavam os homens e mulheres que foram colocados atrás das grades com a ajuda de Miriam. Ao saber disso, ela pediu proteção policial para que sua segurança fosse mantida. A polícia local então passou a cruzar pela rua de Miriam 3 vezes por dia, acreditando que isso seria o bastante para manter a integridade física da mãe de Karen. Era maio de 2017, mais precisamente no Dia das Mães. Miriam estava se preparando para visitar seus filhos quando ouviu um barulho vindo da porta dos fundos. Apreensiva, ela foi ver o que estava acontecendo. Porém, ao chegar à sala de sua casa, foi recebida a balas pelos bandidos que haviam sequestrado e colocado fim à vida de Karen. O corpo de Miriam foi encontrado ainda naquele dia, perfurado por 13 tiros. Miriam Rodrigues tornou-se um símbolo de coragem e resistência contra o submundo criminoso, demonstrando até onde uma mãe iria por seu filho, e inspirando outras a fazerem o mesmo. Ela faleceu, mas sua mensagem permanece inalterada. Até onde você iria para encontrar seu filho? Se você gostou da história, deixe um like, comente e compartilhe. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e eu sou muito grato por isso.